Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55 UHF 11 da NET, em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook, facebook.com/TVUplay. Vá lá, curta e interaja conosco. Vem aí a Feira do Livro e a gente conversa com 3 autores sobre suas obras. Primeiro bloco, vou conversar com Normélio de Ávila a respeito desse livro. Mineiro aposentado, ele escreveu O Carvão e Seus Heróis. Converso depois com Carla Renata Gomes, historiadora e museóloga, a respeito de memórias feitas de sangue e tintas. E também com a minha querida Kátia Hoffmann, ex-colega de Rádio Guaíba, eu vou conversar sobre um livro que trata do grande Milton Ferretti Jung. Gol, gol, gol. Assim ele narrava os seus gols e foi, durante mais de 3 décadas, o correspondente Renner com uma precisão irretocável. Milton Ferretti Jung e a sua história fecham o programa com a jornalista Kátia Hoffmann. No 21h30 está entrando no ar. Vamos conversar com Normélio de Ávila na abertura do 21h30. Ele é de Arroio dos Ratos, nasceu em 1930 e escreveu O Carvão e Seus Heróis. Seu Normélio, prazer tê-lo aqui. Boa noite, obrigado. Boa noite. O prazer é meu e, em primeiro lugar, quero dar também uma boa noite a todos e àqueles que estão me assistindo. Muito obrigado. Por que O Carvão e Seus Heróis? Por que escrever a respeito aí do carvão? O carvão é porque o tema era o carvão mesmo, né? Seus heróis, eu comecei a trabalhar muito novo na mina e eu vi aqueles mineiros descendo naquelas gaiolas, sumindo, buraco abaixo ali, e depois subindo todo tisnado do carvão, e aquelas gaiolas cheias para cima e para baixo, e já enxerguei ele uns heróis. Aí associou o carvão e seus heróis. Bom, só para dizer o seguinte, gaiola, para quem nunca esteve perto de uma mina de carvão, são os elevadores, né? São os elevadores. São os elevadores, né? Que no termo mineiro é gaiola. É gaiola porque é realmente muito mais parecido com uma gaiola, mas é porque o que levava e o que trazia, levava ao subsolo e trazia para a superfície os mineiros. Hoje a gente nem tem mais mina de carvão, hoje tudo é céu aberto, né? É céu aberto. O céu aberto ou mina depende muito da profundidade do carvão, né? Porque lá em Arroio dos Ratos, por exemplo, era 30, 40 metros, que é quase impossível a céu aberto. E encharqueada era 250 metros, tão impossível. Mas outros lugares que céu aberto valia a pena, né? O senhor sabe que eu desci uma vez só em uma gaiola. Em um 4 de dezembro, deve ser 1980, isso, né? Encharqueadas na mina da Copel, tinha ali uma super gaiola, né? Skip que chamava. Exatamente, o skip ali, né? Levava a gente e no 4 de dezembro, dia de Santa Bárbara, podia fazer uma visitação. Eu era um guri, eu não devia ter entrado ali. Quando viram, eu já estava descendo e não tinham como me tirar, porque não tinha como voltar. Né? Foi a única vez que eu desci realmente numa mina que nessa época, né, já não era mais picareta, mas também era na perfuradora e tal, então era perfuratriz, né? Era bem complicado. O senhor ainda pegou picareta ainda? Olha, picareta, sim, mas difícil, pouco eu trabalhei com picareta, porque a minha função era outra, mas eu via aqueles caras que mas os mineiros nessa época, o senhor trabalhava na superfície, mas os mineiros... trabalhei na superfície a maior parte do tempo, no recebimento do carvão. E depois trabalhei no mineiro, mas como diz, de auxiliar de topografia. E eu via, claro, os caras trabalhando de picareta, não tinha dúvida, né? Picareta. Era realmente um serviço. Até hoje essa imagem é que ficou, né? Ficou. Essa é a imagem que ficou, né? E por isso muita gente ainda associa o carvão, que hoje é retirado a céu aberto, né? Com aquilo que acontecia lá, as doenças, as coisas. Hoje é uma outra situação. É, outra situação, claro. Quem são os seus heróis aí, além dos mineiros, né? Olha, os heróis mesmos que eu achei foi aqueles que descobriram o carvão ali, né? Aqueles que vieram de outros países, como vieram...
ingleses e outros que chegaram aqui fazendo sondagem, desbravando e descobriram o carvão aqui. Mais os mineiros também eram os heróis que eu chamei. O senhor trabalhou nesse caso, ali tinha muito inglês, mas também tinha muito espanhol, né? São várias famílias espanhóis. Né? Mais era espanhol, era inglês e espanhóis. Como é que era essa relação? Olha, depois lá ficou uma etnia só, dentro de pouco tempo eles se uniram lá e formaram um povo só. Se relacionaram muito bem esses ingleses. O senhor, nesse caso, começou trabalhando na superfície, qual era o trabalho? Eu, como comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar puxando o carro de dentro da gaiola, que eles chamavam de gaiola, porque a gaiola, que chama o elevador, que seja, mas lá nós chamávamos de gaiola. O carro vinha ali dentro, a gente destravava com o pé, puxava ele num piso todo metálico, e ali fazia um corrupio nele para onde quisesse e levava para dentro de um elevador que virava das peneiras onde ele era selecionado. Um elevador, um virador, né? Ele entrava ali. Onde é que o senhor decidiu que ia colocar no papel essa história? Olha, como eu falei ali embaixo para o nosso amigo, eu desde guri, eu fazia minhas poesiazinhas, né? Escrevia. Aí eu fui fazendo parte por parte. Eu peguei assim, por exemplo, primeiro Vermelho Velho. Eu achei que a história era aquela. Escrevi que era um animal cavalar que trabalhava, que fazia parte daqueles mineiros que eram mineiros e ao mesmo tempo eles eram pecuaristas. E escrevi uma história daquilo. Depois ela ficou curta. Aí eu contei outra história dos mistérios da Lagoa do Paulo. E depois que fui unindo tudo. Aí com o carvão eu uni tudo num livro só. O livro, então, são várias sessões, não é só carvão. Não é só carvão. Tem lendas da região também? Tem claro, lendas, né? E a história de pescadores, e história do pessoal que conversava lá. Era bem diversificado o livro. Que tipo de lenda que existe lá na região que eu não conheço? Lendas, nesse livro se descreve. Há lendas que diziam que tinha uma lagoa lá, tal de Lagoa Assombrada. E a Lagoa do Paulo também era uma lenda, porque dizem que esse Paulo, antes da mina, ele morreu nessa lagoa. E aí, então, nunca tiraram o corpo dele e ela ficou assombrada. Dizem e contavam que a gente pegava peixe que o Paulo queria. O Paulo era uma lenda que estava ali, né? Quando não tinha peixe, dizia que o Paulo hoje não está para peixe. Né? Então, era uma lenda. Os mineiros ajudavam a disseminar isso. Claro. Isso era uma criação dos mineiros. Claro. Aí eu escrevi essa história. Mas tinha outras lendas que contavam, aquelas mentiras de pescador, essas coisas todas, né? Contaram, até tenho aí, quando o cara foi pescar e não encontrou isca para pescar, levou bofe de boi, conhece o que é do pulmão do boi, né? E não dava nada, disse que daqui a pouco veio uma cobra ali, muito grande, e os cachorros saíram daquela cobra e o cara pegou, tirou, e quando foram ver a cobra estava com um sapo na boca. Diz que aí eles apertaram ela, tiraram aquele sapo para fazer isca, e um moleque ali da ajudante botou um gole de cachaça no bico da cobra, né? E disse que ela foi embora, gostou daquilo ali, disse que aí voltava a noite toda, ela carregava sapos para os pescadores fazerem isso. Eram anedotas, né? Sim. Anedotas que os pescadores contavam. O senhor aproveitou e colocou tudo no seu livro? Claro, coloquei diversas anedotas. Quanto tempo escrevendo o livro? Olha, foi bastante tempo, porque, sei lá, tem coisas aí que eu escrevi sobre essa Lagoa do Paulo, faz mais de 40 anos que eu escrevi. E o Carvão e Seus Heróis foi depois, eu acho que faz uns 20 anos que eu uni tudo e tentei editar pela LIC. A Lei de Incentivo à Cultura. Isso, e foi aprovado lá e tudo, mas eu não encontrei patrocinador.
E passou o tempo ali, não deu mais aí. E agora o senhor Agora reuniu ali os meus filhos, pai, vamos editar, e ele está aí prontinho, né? Farol 3 Editores. Foi isso mesmo. Que é responsável pela edição do seu livro. É o Farol 3, claro. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 5 filhos. Algum seguiu trabalhando na área do carvão? Não. Não, o meu filho mais velho estudou Direito, e os outros são engenharia eletrônica, uma delas, a outra é psicóloga, a outra tem outra que tem Direito também. Todos eles nenhum seguiu. Nenhum seguiu? Não, nenhum virou engenheiro de Minas, nenhum virou geólogo, nenhum virou... Não. Não, porque era uma situação de alguém poder gostar e... Claro, era. Embalar. Mas eles assistiram pouco, né? Quando eu casei, que os meus primeiros filhos já estavam encharqueados, foi quase no fim, né? Eles poucos assistiram a mina, né? O senhor tem uma referência seguinte, o senhor é técnico agrimensor. Sim. E aí o senhor descia exatamente para fazer a topografia da mina. Não. Quando eu trabalhava no subsolo, em topografia, eu era auxiliar de topografia. Tá. E depois eu fiz esses cursos, depois eu fiz um curso técnico. Depois que eu saí da mina, aí fui trabalhei no polo petroquímico, trabalhei em diversos. Eu fazia topografia industrial. E aí eu saí da mina, não me aposentei. Eu tirei a minha demissão e saí. Aí fui trabalhar em topografia, me aposentei depois nessa função. A minha curiosidade no que se refere à topografia é que é o momento da sua vida que o senhor desce realmente para as minas, começa a trabalhar lá no subsolo. Como é que era isso, hein? Como é que era trabalhar 200 metros abaixo da superfície, né? Calor, essa situação toda, né? De insalubridade. Sabe que tudo é difícil no início. Depois tu assimila aquilo ali, né? É aquilo, o serviço é aquele, e é normal, tu vai lá com roupas especiais para isso, um calção, e o suor faz parte lá, a gente nem nota mais que tá trabalhando naquela profundidade lá. E lá em, por exemplo, em Charqueadas, que eu trabalhei na mina, era assim, né? Nós tínhamos que dar porque a mesma coisa que tem um projeto de uma vila lá, tem o mesmo projeto lá embaixo para as galerias do carvão. É tudo projetado, então a gente tem que dar o rumo, direção, para eles tocarem, para não chegarem num lugar que não tenha carvão, né? Então é tudo orientado. E nós dava, com o aparelho, dava aquela direção, pendurava 2 ou 3 cordões assim, com a pedra, para eles terem o alinhamento para ser o centro da galeria. Nós fazíamos isso lá embaixo. As pessoas que não têm ideia, qual é o tamanho de uma galeria dessa que o senhor está falando? Quantos metros, qual é o tamanho de um corredor desse? Olha, a galeria, as principais lá, que eles chamavam de real, as principais eram em torno de 4, 5 metros. E com uma abóbada em cima, que até essa abóbada veio, um estudo que fizeram na Europa, chamaram de Bossa Nova, apelidaram, né? Umas abóbadas mesmo que está dentro de casa. Mas lá no fundo as galerias eram estreitas, assim, em torno de 2 metros, 1,50 m. E eram estreitinhas e baixas. Era tanta diferença assim? De tamanho, no caso? Eram bem mais estreitas? Era bem mais estreita, porque lá era assim, ó. Tinha umas galerias que eram estreitas, que eles iam até um certo ponto, depois eles iam alargando ela, chamavam de longol, que vinham alargando ela e trazendo de volta, extraindo o carvão que tinha ali e trazendo de volta. Bom, deixa eu só dizer o seguinte, uma outra coisa que é inconcebível no Rio Grande do Sul e no Brasil. Isso aqui é a capa do livro É o Poço 6, em Arroio dos Ratos, que é o último poço construído em Arroio dos Ratos. Foi. Aqui, uma Fumaça, um trem, né, que chegava dentro da cidade, para fazer o transporte do carvão. Isso aqui tudo foi abandonado, todas essas ferrovias, né, foram abandonadas. Isso é um assassinato que fizeram com o país e com a economia brasileira, né? Eu acho que foi, principalmente com o Arroio dos Ratos.
Porque essas minas, como tinha o Poço 5, que era um poço modernizado, e com britadores de carvão, todo o processo podia hoje servir para turistas, né? Não, e no caso das ferrovias, podia servir para transporte Também, de outros produtos, não só de carvão, né? Ferrovias... Não tinha que extinguir as ferrovias da forma como fizeram. Eles desmancharam tudo, demoliram tudo. É uma vergonha. Os trilhos fizeram sucata, né? Você sabe que o senhor cita um caso que é a questão do turismo, né? As pessoas não conhecem a história do carvão. A partir de agora, com o seu livro, vão conhecer um pouco mais. Mas o senhor acredita que pudesse ter interessados em fazer turismo naquela região e conhecer as minas turisticamente, para você ter uma ideia do que acontecia no passado? Olha, eu acreditava que sim também, porque sabia que existiam as minas, né? E as minas como é que é. Então hoje teria uma visita lá, que podia funcionar igual, como é que funcionava a escolha do carvão, podia estar tudo isso funcionando, podia até cobrar de turista para fazer isso, para ver isso aí, né? Eu sou um romântico também no que se refere a isso, porque sendo da região, né, sempre fico muito curioso pela história. Bom, eu quero lhe agradecer a presença e dizer o seguinte, que a história do carvão e dos mineradores de Arroio dos Ratos, né, e um conto inédito aí de costumes da região, mas especificamente, claro, ele trabalha mais Arroio dos Ratos e Charqueadas, está contido no Carvão e Seus Heróis, que o seu Normélio lança dia 15 de novembro, às 16h30, na Feira do Livro. É isso? Sim. Preparado para enfrentar a feira? Estarei também, só um momentinho. Claro. Estarei também no dia 19 de novembro, tem o Encontro da Saudade Mineira em Arroio do Rato. Opa, não me convidaram. É um encontro que tem, eles mandam convite para aqueles que frequentam, né? É um encontro que todos os anos, no terceiro domingo de novembro. 19 de novembro em Arroio dos Ratos. Em Arroio dos Ratos. Vamos estar fazendo o outro lançamento. O lançamento lá. Também. Olha, mas só para fechar, como é que está? Preparado para a feira? Estou preparado, sim. Expectativa é alta? É alta. A gente sempre tem uma expectativa boa, mas é a primeira viagem, né? Marinheiro da primeira viagem não... Pode ser que seja bem. Tenho fé. Eu quero agradecer muito ao senhor e desejar sucesso ao senhor. Parabéns. Obrigado, eu que agradeço também. Portanto, 2 lançamentos. 15 de novembro na feira, 19 de novembro em Arroio dos Ratos, Normélio de Ávila, o Carvão e Seus Heróis, livro da Farol 3 Editores. A gente volta falando sobre livros depois do intervalo comercial com Carla Renata Gomes, historiadora e museóloga. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Tem aquele chavão popular que diz que a intimidade é uma M. Aí eu chamo a moça de Carla Renata Gomes. Só que na capa do livro está escrito, bem grande para quem quiser ler, o nome. Como diria Rui Carlos Osserman, entrevistando Carla Renata Gomes, nome de embaixatriz. Carla Renata Antunes de Souza Gomes, historiadora, museóloga e minha amiga.
Tudo Obrigada, bom, Miriam? Felipe. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Seguinte, me diga lá. O que são as histórias, as memórias feitas de sangue e tinta? Então, esse é o resultado, né, da minha tese de doutorado. São 4 anos de pesquisa, trabalhando sobre a construção da historiografia no Rio Grande do Sul. Ou seja, como é que foi realizada a escrita da história do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, por rio-grandenses, né? Então, essa questão das memórias feitas de sangue e tinta tem a ver justamente com as nossas questões de guerra que nós enfrentamos aqui. E onde a gente mente para dedéu. Não é exatamente mente, né? Na verdade, alguns elementos são alterados para uma melhor estrutura narrativa diante de quem está fazendo a narrativa. É uma crença popular, assim, da nossa macheza, bravura e tal, onde a gente, quem conta um conto aumenta um ponto, né? E aqui a gente, assim, aumentou, assim, a nossa, por exemplo. Não, eu diria que faz parte, então, esse aspecto especificamente faz parte do primeiro livro, né? Aí você está te reportando ao meu primeiro trabalho. Gaúcho, o triunfo do avesso. Isso, que daí eu estou tratando dos aspectos de construção identitária. Então, de como é que nós, rio-grandenses, nos tornamos gaúchos. E daí vem essa relação de atributos que tu falou aí, que são as construções que fizemos para que dotássemos de aspectos positivos aquele que era um personagem que não tinha nenhum revestimento positivo na sociedade rio-grandense daquele momento, que eram os gaúchos, né? Eram bandidos, fora da lei, marginais, né? Então, para que se revestissem de valente, audaz e forte, que foi aquilo que nós herdamos, né? Que são os atributos que tu falaste aí. E que todo 20 de setembro nós vamos para as ruas, nos encantamos com a história e dissemos: olha só, a gente perdeu a guerra, mas está aqui. Então, a ironia é que quem nos dá esses atributos todos não é nenhum rio-grandense, né? É um carioca, né? Ou, na verdade, é um cearense, né? É o José de Alencar, escrevendo na corte, faz um livro em 1872, O Gaúcho, e daí ele começa a qualificar de alguma maneira mais positiva esse ser regional. É combatido internamente, né? Os rio-grandenses não aceitam essa atribuição porque é errada. Né? Por que eles consideram errado? Por que nós, gaúchos, consideramos errados a atribuição assim? Onde é que a gente já conflita? É errado chamar os rio-grandenses de gaúcho. Então, havia uma confusão. A ideia do gaúcho é essa ideia de era bandoleiro, negativa, né? E tinha muito a ver, muito associado com a ideia dos platinos, né? Então, usar essa expressão relacionada aos rio-grandenses era uma forma de desprestigiá-los aqui internamente. Até que houve um dos escritores, o rio-grandense, que disse assim: bom, é mais fácil que nós façamos, né, o revestimento de atributos positivos aos gaúchos do que a gente modifica o entendimento da corte. Então, aí ele começou a escrever... Nós abraçamos um marketing assim: olha, já que a gente não pode vencê-los, vamos nos unir a eles e vamos pegar e contar essa história do nosso jeito. Exatamente, foi o que o Apolinário Porto Alegre fez. Aí o Apolinário, como ele representava na província, no Rio Grande do Sul, o que o José de Alencar representava na corte, ou seja, ele era referência, né, de romancista e nossa versão. De letrado, então ele disse: não, vou começar a partir daqui. Aí ele começa a produção literária dele transferindo esses atributos, né? Então ele passa os atributos do gaúcho para um outro personagem e aí começa esse novo revestimento. Os rio-grandenses começam a sentir... Mas isso só vai acontecer no final do 19. Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo o seguinte: se chamasse o Bento Gonçalves de gaúcho, naquele momento ele chamava para um duelo, né? Então, isso Entendi. É o objeto do primeiro livro lá da dissertação. O que está sendo lançado agora é a tese e fala, então, da construção... Avança sobre isso. Então, pega essa linha vai tratar sobre a importância desses letrados, essas pessoas que começaram a escrita nos periódicos literários, como é que os periódicos literários funcionaram como meio alternativo de escrita da história. Bom, se nós temos um problema, né, que é essa guerra civil, né, eu me refiro à Guerra Farroupilha como uma guerra civil. Certo. Então, estávamos lutando contra nós mesmos aqui internamente. Havia uma grande oposição entre as famílias, né? Então, isso era uma questão interna nossa. Se nós estávamos aqui lutando com essa questão da guerra civil, a perdemos, como tu disse, né?
Mas os principais líderes não foram punidos, ninguém perdeu patente militar. Acordão. Teve um acordão no final ali que é maravilhoso. Então, a gente fica falando dos acordão do Temer agora, aquele lá também foi um acordão. Foi, né? e porque o Império precisava que as suas fronteiras continuassem sendo protegidas por esses caras que tinham terras e conheciam bem o território. Tá? Havia uma guerra se avizinhando, iminente, então precisava contar com esse contingente. Argentinos e uruguaios são mais inimigos que esses que nós vencemos agora. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer não tem outro termo para usar, né? Para ser bem popular, acordão. Isso, mas então, nós preservaram patentes, preservaram terras, pagaram, inclusive. E retiraram a ideia de anistia também, né? Retiraram a ideia de anistia, quer dizer, ela estava presente no decreto do imperador, mas assim, digamos que foi abolida no discurso para que não houvesse a ideia de que foram perdoados, né? Então, tivemos que lidar com esse problema. Como é que se vai escrever uma história sobre uma guerra que nós perdemos internamente contra nós mesmos, né? E revestir? Qual é o papel do império? Como é que nós vamos falar contra o imperador? Somos súditos. Claro. Né? Então, havia um grande problema na escrita dessa história. Renata, assim, tu teve a preocupação de escrever em bom português que o Felipe leia e entenda? Ou é como uma tese de doutorado, nesse caso? Eu sempre tenho medo do seguinte: as pessoas vão pegar o livro e vão entender o livro? Ou é um livro para vocês, historiadores, para vocês que compõem assim, um grupo muito específico que vai estudar mais a fundo a história do Rio Grande do Sul do que isso que a gente da imprensa faz normalmente no dia 20 de setembro, dá uma revisada, conversa com algumas pessoas, coloca algumas teses novas, mas não aprofunda o caso. Como é que é isso? Eu diria que a linguagem é acessível, né, para qualquer leitor médio, mas ele é um livro para quem gosta de história. História no sentido realmente estrito, assim. Tem muitos dados, né? Tem muita compilação, muita transcrição de documento. Então, para as pessoas que apreciam aquilo que é produzido por historiadores, né? Eu adoraria conseguir escrever como os jornalistas, né? Eu adoraria ter essa capacidade. Não, mas eu quero dizer para você o seguinte: fica muito tranquilo, porque poucos, por exemplo, são assim, Peninha, né? Faz uma coisa pop, né? E não tem outra né? Faz uma escrita pop de um fato histórico lá e tal. Depois até os historiadores brigam com ele, tem todas aquelas outras polêmicas que existem depois. Mas é raro. Né? A gente compreende que, sendo uma tese de doutorado, tem que ter profundidade. Então, eu acho que assim, para quem gosta de história, para quem gosta de história do Brasil, história do Rio Grande do Sul em particular, vai encontrar no meu trabalho uma apresentação bastante interessante. Por exemplo, há uma difusão de uma informação sobre o iletramento na província, né? O iletramento geral no Brasil no século XIX, né? Temos um contingente muito grande de analfabetismo. Perfeito. Sim, ok. Só que o volume de impressos produzidos é um pouco que contraria a lógica de que as pessoas não estivessem informadas. Poucos sabiam ler, mas muito eram informados. Por quê? Porque a leitura pública, a leitura feita em voz alta para várias pessoas era uma prática comum, tanto nas famílias quanto nos lugares onde as pessoas se encontravam. Então, alguém que pudesse ler, lia para várias pessoas. E é uma sociedade da oralidade, uma sociedade que as pessoas estão... Não é como a nossa, a sociedade da imagem. Então, a profusão de periódicos produzidos é muito interessante do ponto de vista da urbanidade, né? De mostrar o quanto Porto Alegre era capaz de produzir impressos e, de alguma maneira, desmistificar um pouco essa ideia de que era um bando de letrados. Uma das perguntas que me fizeram na banca, bem interessante, que fez com que eu retrocedesse bastante o período, foi quem é que lia esses periódicos, né? Essa é uma curiosidade. Uma pergunta bastante pertinente, porque leva essa que tu me fez assim, essa é um trabalho que é para vocês, historiadores, desfrutarem e tal, ou é para mais pessoas? Ou para gerar novas pesquisas, né? Porque a minha preocupação sempre é aquela assim, bom, a gente está aqui numa televisão dando uma dica para as pessoas. Quer conhecer mais sobre a história do Rio Grande do Sul? Tem um livro da Renata, né? Os dois, do caso, né? O de Rio Grandense e Gaúcho, o Triunfo do Avesso, né? E agora o Memórias Feitas de Sangue e Tinta. Né? Mas
Aí a pessoa pega e diz, mas eu sei que tu escreve bem, te conheço há muito tempo, né? E sei que tem essa preocupação. Mas vocês também têm uma outra situação que é, quando vai defender uma banca, vai para frente da banca e diz, bom, não posso ser tão pop. Né? Não o que acontece normalmente quando tu coloca assim, ó, ele é um livro difícil ou não é difícil, assim, a gente tem muita preocupação com a teoria, né? Então assim, se o livro está impregnado de uma teoria difícil que impeça a um determinado leitor que não esteja iniciado conseguir empreender a leitura. Nesse caso, a teoria que eu utilizo, ela está muito misturada com o texto. Eu não vejo que a citação de alguns autores vá, de certa maneira, interferir no entendimento de qualquer leitor. Ela vai contribuir para alguém que queira se informar melhor sobre quais as bases o meu pensamento e a minha interpretação estão calcados, do que dificultar a leitura de qualquer modo, né? Período que nós estamos tratando? Século XIX, fim do século XIX especificamente, qual é a pesquisa? Então, o recorte temporal é de 1856 a 1879, porque são os periódicos que eu trabalho, são desse período. Eu retrocedo a 1827 para fazer o panorama, recuperar como é que as letras na província elas se estabelecem por causa dessa pergunta. Quem é que lia isso? Então, eu precisava responder qual era o contingente de possíveis leitores. Então, eu fui fazer um apanhado de quem é que estava estudando na escola naquele momento, eu fui para os censos, ver quem é que estava estudando nos liceus, né, que é o correspondente ao nosso ensino médio, quem é que estavam nas classes de primeiras letras, porque essas crianças liam para os pais analfabetos. Esses jovens liam para as pessoas nos lugares, né? E escreviam. Por exemplo, nós temos ali o nosso primeiro jornal literário que eu pego, que é o Guaíba, né? Que ele vai... É uma publicação que dura 3 anos, de 1856 a 1858. Isso, naquele Brasil, daquele momento, é um feito. Um jornal exclusivamente literário, né? E que dure tanto tempo. E com uma periodicidade constante. Desse conjunto, só não se consegue localizar 5 exemplares desses 3 anos. Então, nós temos um conjunto documental muito preservado. Esse é outro ponto que eu defendo muito na tese. Mas só quero retomar o Guaíba para dizer que tinha um rapazinho de 13 anos que escrevia nesse jornal e que fazia a crônica daquilo que nós costumamos chamar de sociabilidades, ou seja, dos bailes, dos locais de divertimento dos porto-alegrenses. Já adorava saber as fofocas. Então, dos locais de divertimento naquele momento. E o rapaz tinha 13 anos. E ele estava escrevendo no jornal. Quem foi o nosso primeiro colunista social? Então, ele é o Pedro Antônio de Miranda. Pedro Antônio de Miranda. Isso. E ele escrevia no Guaíba, então, e era muito espirituoso, um rapaz, assim, com uma verve muito, muito fina. Sim. Não me parecia ser uma escrita de um rapaz tão jovem. Mas a gente tem que relativizar para o século XIX o nosso conceito de jovem, né? Tá. Mas, enfim, então... Temos nós temos, claro, o Partenon Literário, que é o nosso grande acervo, sobre o qual tivemos o maior número de pesquisas dedicadas, porque são 10 anos de produção literária, são 10 anos de revista sendo produzida, né? Isso nos dá um volume muito grande, também mostra o quanto Porto Alegre tem um lastro de produção literária, que nós não temos uma editora Globo do nada, que surge de repente. Sim. Ela tem um caminho que foi pavimentado por todas essas, né? E a nossa escrita da história surge nesse meio literário, porque é o que eu defendo na tese, assim, ó, é um modo, não é de preconizar isenção, não é isso, mas de não entrar numa luta tão frontal com as relações políticas. Porque se eu publico sobre a história do Rio Grande do Sul, as guerras, sob o ponto de vista da ficção, eu posso falar de uma maneira mais livre. Eu não preciso me comprometer politicamente que eu estou defendendo o partido A ou B. Então, monarquia ou república... Embora sempre exista algum tipo de posicionamento, claro, eu posso caracterizá-los do jeito que eu, como ficcionista, quiser, sem necessariamente me basear no documento tal que disse claro, isso, no documento... Como historiadora, não tem como. Ao mesmo tempo, essas revistas publicavam os documentos originais. Os documentos originais da Guerra Civil. As ordens do dia, as correspondências, vários documentos foram publicados na íntegra. Então, é isso que eu chamo de memória.
uma memória histórica, né? Por quê? Porque mostra um modo como eles iam se posicionando historicamente, dando visibilidade aos documentos e escrevendo sobre essa história de um ponto de vista ficcional. Conto, poesia, romance, mas descrevendo os horrores da guerra. Descrevendo os horrores da guerra do ponto de vista de quem viveu, de quem sofreu os efeitos e de quem soube dos efeitos. Esse material todo está no Hipólito? No Museu de Comunicação Social? Temos uma grande parte no Hipólito, nosso Hipólito que está sempre sujeito, né, intempéries. Enfim, eu ia dizer as intempéries, mas enfim, né, a ausência, né, de investimento público, pesado, né, tá? Que dê conta daquele acervo. Nós temos ali no Hipólito um dos maiores acervos, né, fora da Biblioteca Nacional, de documentos do século XIX, de acervo jornalístico do século XIX, né? Então, e cuidamos muito mal desse patrimônio, né? Eu acho que temos que ter muito mais atenção a isso. O nosso poder público se interessa pouco pelas questões de cultura, a gente sabe. Enfim, e sim, uma grande parte está no... Porque essa documentação está dispersa em várias instituições, todas elas estão nomeadas no final do trabalho, dizendo quais foram as fontes consultadas, quais as instituições, mas a maior parte, sim, está no Hipólito, no Instituto Histórico Geográfico, que é outra documentação que eu utilizo muito, que é do nosso primeiro Instituto Histórico Geográfico. Porque é interessante, Felipe, olha só. Em 1845 termina a Guerra Civil. 10 anos depois, em 1855, os letrados da província estão reunidos tentando instituir aqui um instituto histórico que seja capaz de tratar da nossa história. Eles não conseguem. Eles demoram até 1860 para conseguir instituir esse instituto histórico, por causa de problemas políticos. Enfrentar isso politicamente é um problema. Ou seja, há 200 anos, não menos de 200 nesse caso, há 160 anos, né, os problemas já existiam para se preservar a documentação. É isso. Não só para preservar a documentação, tanto que ela chega até nós, né? Sim, mas para lidar com ela. Para se criar uma documentação, para se estudar, dar o tratamento adequado. Sim. É complicado. Bom, esperamos nós que nos próximos séculos a gente consiga preservar bem melhor isso. Eu acredito que sim. Tomara. Bom, pelo menos com a digitalização me parece que há um caminho aí. Estamos trabalhando nisso. Amanhã, quarta-feira, no Bar Pinacoteca, na República 409, sessão de autógrafos. Isso, é o lançamento, né? E depois temos a sessão de autógrafos também na Feira do Livro, dia 6 de novembro. Renato, prazer te ver. Sucesso. Obrigado aí. E, então, acessível mais uma parte, mais um estudo a respeito da história do Rio Grande do Sul, memórias feitas de sangue e tinta, como diria Rui Carlos Osterman quando entrevistava a Renata, com esse nome de embaixatriz, né? Carla Renata Antunes de Souza Gomes. Obrigado, Felipe. Boa noite. Obrigada. Depois do intervalo comercial, Milton Jung, gol, gol, gol. A gente fala sobre essa grande figura do Rádio Gaúcho com Kátia Hoffmann. Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Tiago Gonzaga trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. Porque é preciso viver mais. Acesse o site 18epouco.com.br e faça sua doação. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br.
E atenção, ouvintes, vai falar o correspondente Renner. Fechando o programa, minha ex-colega, esposa do meu ex-colega, Kátia Hoffmann, esposa do grande Marcos Hoffmann. Prazer te ter aqui, guria. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, ainda mais agora, né? Com essa realização desse sonho. Tudo muito bem. Por que uma pessoa que leu tanto tempo o correspondente Renner e é conhecido como Milton Jung, o correspondente Renner, aí tu pega o outro enfoque dele, que é muito legal, que é um baita narrador de futebol, gol, gol, gol. É que eu acho que essa marca do gol, gol, gol é muito forte. É emoção, né? Eu acho que é muita emoção, porque o futebol tem muito isso, né? Então as pessoas acho que têm essa ligação do correspondente de uma maneira geral, mas o futebol, ele aproxima as pessoas, né? Nessa hora da comemoração de um gol, da vibração. Então eu acho que é um grito muito marcante, foi uma característica muito forte dele, né? É uma criação maravilhosa. Isso, então eu acho que não podia ser outro título. Tinha que ser esse, né? E juntando as duas coisas. Que o caracteriza o narrador é exatamente os narradores de futebol, o grito de gol deles, né? E o Milton criou esse gol, 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 e era estádio vibrando já, né? Ele como ele tem o timing perfeito, a narração perfeita. Exatamente. Né? Então, quando gritava, todo mundo já esperava o segundo gol e o terceiro gol. Gol, 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 né? Ficava aquele negócio maravilhoso. Como é que foi escrever sobre a vida do Milton? Tu trabalhou com o Milton tanto tempo. Exatamente por isso, assim, uma ligação muito carinhosa, muito afetiva, né? E eu, em todos os meus anos de rádio, eu ouvi muitas histórias, né? E eu sempre quis eternizar essas histórias, de alguma forma. Fui guardando material, fui pegando esses vários detalhes das coisas e disse, eu tenho que escrever alguma coisa sobre isso. E quando eu fui remexer nesse material todo e coisa, eu disse, eu vou escrever sobre o Milton, porque é a pessoa que eu tive mais ligação, né? Tantos anos como redatora e depois como editora do Correspondente. E acompanhando aquela emoção ali daquela troca de programas, eu via aquelas pessoas abraçando o Milton, cumprimentando, e ele sempre muito humilde, né? Aquela coisa assim, ficava até envergonhado com aquilo. Eu me emocionei, porque houve um período que não foi correspondente Renner, foi correspondente a Clube, teve uma série de outros nomes. E quando voltou a ser correspondente Banco Renner, né, eu estava no estúdio, eu me emocionei, eu tenho uma foto, eu fiz essa foto, do Milton lendo, voltando a ler o correspondente com o Renner como patrocinador, mesmo sendo banco, né? Porque antes eram as tintas, né? Mas era interessante do ponto de vista assim. E eu me lembro que nós, na redação, todo mundo parou, né? Exatamente. Né? Foi um momento assim meio mágico para todo mundo. Tu sabe que naquela volta, eu tenho tanta ligação com isso, que naquela volta ele já estava lendo só a edição das 13. Exato. Mas naquela volta eu disse, eu não posso ter outra pessoa lendo essa volta, essa primeira edição de retorno sem ser ele. Então eu fui direto, eu sugeri isso, eu disse, tem que ser essa edição. Das 9 da manhã. Vai ter que ser com ele, essa volta tem que ser com ele, né? Então eu fui, por isso eu digo, essa ligação é muito forte nessa hora, assim, eu disse, tem que ser mais marcante. Tu é muito torcedora, e tu sempre me escondeu isso na redação, assim, para falar do futebol como um todo? Não, eu não sou. Hoje em dia, eu posso dizer que eu não sou nem um pouco torcedora, eu não sei mais nem o nome dos jogadores. Para mim, eu acho que o futebol virou muito uma coisa comercial, assim. Mas eu tive isso, de torcer, assim, de gostar, e acompanhei, inclusive, narrações do Milton, né? Por gostar dessa narração, assim, desse tipo de narração, assim, gostar. Mas, assim, hoje eu realmente nem seleção brasileira eu consigo me empolgar. É difícil, é muito difícil. A gente vai perdendo um pouco. Eu perdi muito, do futebol eu perdi muito. Quantos anos trabalhando com o Milton? 26. 26. Trabalhando com uma lenda, dá para dizer assim. Com uma lenda, não só ele, como tantas outras lendas, né? Então, isso me motivou sempre muito. E daí eu fui... me veio essa ideia, eu preciso escrever, eu preciso eternizar essa história de uma pessoa que é tão retraída, tão humilde, que nunca fez tanta questão de mostrar essa trajetória toda, né? Mas que tem essa importância muito grande. Então, o que eu fiz? Eu procurei o filho, o Christian,
e disse, olha, eu tenho essa ideia, eu quero escrever, eu quero eternizar essa história do teu pai. E ele disse, te dou todo o meu aval, a família toda te apoia, vamos fazer. Daí mergulhei nesse universo, escrevi, a obra ficou pronta ano passado, não deu tempo de lançar. Quando chegou no Milton, vou escrever a tua história, e aí? Pois aí que tá. O Milton é tão retraído, tão assim, que eu nem cheguei nele. Porque os filhos me disseram, olha, o pai, ele não gosta muito de estar falando e coisa, ele te diz assim, ó, quando tu precisar alguma coisa, ou tu recorre a nós, ou em último caso, tu vai conversar com ele. Tu vai fazer uma visita para ele. Aí tu pode conversar alguma coisa. Mas assim, ligar gravador para ficar conversando, o pai não está muito afim disso, não. Então, mas como tem tanto material, só as minhas memórias ligadas a ele, já tem tanta coisa que já a partir daí eu tinha que aprofundar isso aí, né? Bom, por que não convidaram o Milton está em casa nos assistindo, junto com o Cristian, com a família toda, né? O Miltinho deve estar nos vendo em São Paulo pela internet. Só que é o seguinte, há uma opção da família nesse momento em preservar o Milton de fortes emoções. Ponto, e é algo respeitável, está com 82 anos, está super tranquilo, né? Como é que tu fez o resgate? Tu começa, qual o ponto de partida do livro, qual o ponto de chegada? Pois é, eu fiz, foi assim, olha, eu mergulhei mesmo na pesquisa, que é uma coisa que eu amo, fazer pesquisa também, eu gosto muito disso. E eu montei esse quebra-cabeça em 18 capítulos. Eu busquei histórias dele, porque o Milton escrevia também, sempre escreveu muito também, sempre gostou, sempre teve colunas, né, e coisas. E o filho guarda muito material, o Christian guarda muita coisa. Já o Miltinho tem um blog, né? E daí no blog dele ele publica algumas coisas também. Então eu fui trocando ideias, e eu montei um quebra-cabeça, tirando informação daqui, informação dali, e montei esses 18 capítulos. Comecei pela a história que o pai dele queria que ele fosse um advogado. E ele não se tornou esse advogado, mas se tornou graças a Deus, esse grande locutor que a gente acompanha, né? Acompanhou, que deu tantas alegrias para tantas famílias, né? Ouvindo, se informando pelo rádio e no futebol. E daí comecei com esse capítulo, assim, eu disse, tem que ser isso aqui. Eu não vou contar muita coisa, né? Porque senão perde a graça. Não se preocupe. Spoiler não pode. Vá comprar o livro, né? Tá pensando o quê? Mas assim, então começa com essa história aí dele, do pai, que queria que ele fosse outra coisa, e ele mesmo assim, se tornou um locutor. E depois daí vai essas aventuras todas assim, eu vou colocando... Ele começa na Guaíba direto? Não, ele começou na Rádio Canoas, depois da Metrópolis. É tudo curioso, assim, são várias coisas que eu acho que é interessante, as pessoas vão se identificar de várias formas, porque não é uma biografia corrida, assim. Então são coisas que se tu lê um capítulo, depois tu pode pular para outro... Tu pode voltar. Os capítulos têm início, meio e fim dentro deles? Tem. As pessoas podem pegar um recorte específico? Pode, de várias coisas. Agora, assim, por exemplo, a história do Go, Go, Go. 90% das pessoas sabem quando que surgiu esse Go, 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 né? Então, ela não é um mistério tão grande. Então, o que eu faço? Se a pessoa não sabe, ela vai ter que ler até o último capítulo. Tá. Daí tem uma pegadinha aí, tem uma coisa assim que a explicação mesmo do então, Go, esse Go, é o spoiler que eu não posso te perguntar, é isso? Que era a pergunta que eu estava louco para abrir aqui a nossa entrevista, essa é a pergunta que eu devo fazer. Como é que surgiu o Go, Go, Go? Eu acho que não, porque assim, porque justamente é uma coisa que eu botei esse título justamente porque eu acho que a pessoa que olhar ali na capa, já além de ser o Milton, claro, que por si só já é uma curiosidade, mas o Go, 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 vai lembrar o Go, 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 essa história, né? Eu quero ler, quero saber sobre isso. Mas não é só sobre isso. O Milton é um dos poucos, a partir de um determinado momento, abria o gremismo dele. Exatamente. Né? Como é que foi isso? Assim, tem um momento exato, assim, quando é que ele define que ele vai dizer que ele tem... Sendo Milton Jung, todo mundo vai respeitar, porque nós, colorados, no meu caso, respeitamos muito ele sempre. Ele nunca teve problema com isso, ele sempre foi uma coisa muito aberta mesmo. E ele diz assim, ele se tornar gremista não foi uma questão de família, foi uma questão de amigos. Foi uma questão de amigos. Ele não se descobriu gremista por pais, normalmente os pais são os padrinhos, alguns tios assim. Não, eles foram amigos.
que levaram ele a se tornar gremista. E daí ele se apaixonou, onde ele estudava, no colégio interno, no interior, ele procurava um radinho de pilha para acompanhar, para saber as notícias do Grêmio. Então foi um interesse desde muito jovem com isso, né? Mas que não veio do pai. O pai não era gremista. Uma das bonitas homenagens, né, que a Guaíba prestou ao Milton Narrador é o último jogo do Olímpico ou o primeiro da Arena? Não, o último do Olímpico. O último que do ele Olímpico narrou junto com o Orestes. Ele que narra junto com o Orestes, né? Isso. Então, isso tem também. São passagens assim. Ó. Mas eu digo, por exemplo, assim, ó, eu conto um pouquinho da história da rádio. Gostaria de contar muito mais. É um capítulo só, claro, né? É um capítulo do Correspondente, porque o foco é o Milton, né? Então tem toda uma história. Frase que cabe na boca do Milton, mas que eu nunca ouvi da boca do Milton. E eu acho que até uma vez eu perguntei, ele deu aquele sorriso dele e seguiu, assim, aquela coisa. Milton. O Milton não lia o Correspondente antes de entrar na hora. E tem uma frase que meio que ficou assim: eu sou pago para ler bem uma vez, eu não vou ler duas. Ele não lia, tu que era editora, não, entregava para ele antes? Ele não lia. Eu posso te dizer que ele pedia, às vezes, né? Ele pedia, às vezes, se possível, me entrega um pouco antes. Certo. Né? Mas como a gente sabe que rádio, principalmente, é aquela loucura toda, muitas vezes o que a gente fazia? A gente levava o complemento do noticiário com um noticiário já no ar. Né? Inclusive, tem uma história curiosa que ele não cita o meu nome, mas foi uma entrevista que ele deu para o Vozes do Rádio na Famecos. E que eles perguntam de casos curiosos, e eu coloquei lá, que ele cita justamente o que aconteceu 3 vezes. Uma vez foi comigo como editora e outras 2 vezes com o editor mais antigo. Aquela coisa assim, ó. Realmente eu me perdi no horário, no relógio da redação e no relógio do estúdio, e ele no ar, e faltava uma parte dali. E atenção para as últimas notícias. E ele, prontamente, o que ele fez? Ele disse, saímos fora do ar por problemas técnicos. Mas o problema não era técnico. O problema da redatora que não tinha entregue, da editora que não tinha entregue. Isso foi uma coisa assim, aconteceu uma vez, serviu de lição, uma coisa assim. Depois eu passei a acompanhar e ficar escutando, também acompanhando para ver se dava qualquer problema, porque realmente, rádio é isso, a gente por ser o Milton, essa figura única, né? Com todo respeito a todos os outros, sou apaixonado por vários, tenho grandes amigos meus locutores, mas ele é uma lenda. Uma lenda. Né? Ele é uma figura que merece um livro. Era diferente redigir, tinha um cuidado especial. Estou redigindo para o Milton. Há uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade muito grande. E assim, ó, o medo dos redatores daquela folhinha voltar virada. Sempre teve de saber o que era aquilo. Porque assim, ó, claro, muita folha coisa... virada porque tinha um erro. Exatamente. Ele vinha de lá e... com a folhinha virada porque tinha um erro. Porque é impossível, é muita coisa acontecendo, né? Então, assim, tu às vezes passava, o teu olho te engana, tu corrige, mas passava um erro de concordância ou fato assim, uma coisa que era difícil às vezes, tu pensava que estava certo e não estava. Mas eles às vezes até ele não dizia, isso que é incrível, a gente tem que elogiar muito, porque o olho dele corria na frente e ele não se atrapalhava. Então, assim, muitas vezes não saía errado. Por quê? Porque ele mesmo corrigia ali. Agora, a folhinha vinha virada. O que mais impressiona nisso é a pronúncia, por exemplo, de palavras estrangeiras. Né, que ele com uma correção sempre muito grande, na velocidade que ele imprimia ao correspondente. Né? Então, palavras complicadíssimas, e ele fazia aquilo com uma tranquilidade, assim, e a voz perfeita, a dicção perfeita. Né? Perfeita, é muito marcante isso, assim, ó. E uma coisa que eu tenho, digo, é toda uma obra com muita emoção, assim. Então tem curiosidades da vida dele, né, por isso que eu digo, as pessoas acho que vão se identificar também, porque não é só a vida do Milton, é a vida do Milton em Porto Alegre também, então tem toda a história dele de moleque, pegando bonde para circular pela cidade. Então acho que as pessoas vão lembrar disso também. Puxa, eu também vivi nessa época, né, eu também tive esse tipo de coisa.
A família, um homem muito família, né? Então eu enfatizo muito isso, assim, esse cuidado familiar, essa coisa assim, essa preocupação que ele sempre teve com a família. E tem também um aspecto que a gente não pode deixar de lado, tu bem sabe como é, os nossos guaibeiros. Sim. Que o único ouvinte que tem nome próprio. É. E daí a Isso minha é homenagem a eles, daí nesse caso, no final de cada capítulo, tem uma história de envolvimento com a rádio contada pelos próprios ouvintes. Que legal. Então, tem isso. Que foram histórias que foram encaminhadas para a rádio nos 50 e nos 52 anos da emissora. E que eu guardei com muito carinho. E continuo guardando com muito carinho, porque eu ainda tenho... Esse teu arquivo vai render mais coisa, pelo jeito. Gostaria muito de poder mergulhar mais nesse universo. Porque, como eu te disse, a rádio com 60 anos merece muito mais, né? E eu só dediquei um capítulo, né? É uma pequena história. E mais essas histórias, pequenas historinhas que tem no final de cada capítulo, que também conta um pouquinho. Então, quem sabe, né? Muito mais. Bom, foi o Ferrareto que pegou e fez isso. Colocou assim, no Facebook dele. Kátia Hoffmann, jornalista, está lançando livro sobre Milton Jung. Atenção, paulistas, pai do Milton Jung, fez a referência. O Miltinho, né, carrega um nome maravilhoso. Como é que foi isso? Como é que foi essa transferência? Tu chega a falar isso assim, porque afinal de contas é um filho que tem tanto sucesso quanto o pai, e muitas vezes a gente tem vários filhos de pais jornalistas que não tem a mesma expressão, ou muitas vezes o filho até pode ter uma expressão, mas no caso deles, o Miltinho é conhecido em São Paulo demais, nacionalmente, porque ele fez o Jornal da Cultura, mas... Né? E o Milton aqui, quer dizer, são duas figuras... Tu não conta hoje a história do Rádio São Paulo, não fala sem falar no Miltinho. Como é que é isso? Eu tive a honra de ser colega do Miltinho. O Miltinho até mexia comigo porque eu desbanquei ele de ser o mais jovem na emissora, quando eu entrei lá, exatamente. Então, a gente trabalhou um período junto, eu tive esse prazer. Eu tô com quantos anos, você lembra? 23. E o Miltinho tinha? 24, acho. 24. Ele tem um ano a mais do que eu. Ele tem um ano a mais do que eu. E tu vê, eu com 23, com 26 eu assumi a edição. Olha a responsabilidade, assim. Nossa, foi muita responsabilidade. Foi uma oportunidade que eu agradeço muito, que foi muito bacana. Porque ele fez essa opção de ir para São Paulo, não? Fez, porque daí ele aqui, quando ele saiu da rádio, ele foi para o SBT. Isso. Foi para o SBT e depois surgiu todos esses convites, porque realmente é uma pessoa muito competente, né? E lá a carreira dele deslanchou. Não, e os dois filhos do Milton trabalham com a voz, né? O Christian está fazendo mestre de cerimônias, né? E é um profissional maravilhoso, né? E o Miltinho seguiu mais, sim, aí a carreira de jornalista. Exatamente. Né? A família tem um prosseguimento. Mas nenhum saiu narrador e nenhum grita gol, 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 nenhum ficou com essa marca, essa expressão eternizada aí pelo Milton. 15 de novembro, sessão de autógrafos. Isso, 17, com a presença do Milton. Ele vai estar lá autografando. Vai estar lá com a gente. Com uma letra impecável. Então, isso sim. Lá com a gente ele vai estar ele reservou esse espacinho para dividir com a gente, essa emoção. Kátia, assim, agradecer, porque afinal de contas é muito legal que alguém escreva, tenha essa memória, que a gente consiga preservar memórias tão importantes quanto a do Milton, em um livro, em 18 capítulos, contando muito dessa trajetória dele, que é tão importante para o rádio do Rio Grande do Sul, para o jornalismo do Rio Grande do Sul. Parabéns aí, sucesso, hein? Obrigada. Kátia Hoffmann encerra o programa de hoje. Muito obrigado pela sua sintonia. Voltamos amanhã. Amanhã tem também imprensa amanhã. A gente vai estar revelando os finalistas do Prêmio Press com o Júlio Ribeiro aqui no estúdio.